Nós estamos aqui hoje tendo o privilégio de entrevistar, colher o depoimento da professora Darcy de Oliveira Tozello. Professora Darcy, muito obrigado por estar conosco aqui e poder compartilhar um pouco da sua história de vida, experiência, que eu sei que está ligada à FOP, tá? Obrigado, prazer tê-la aqui conosco, tá? Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Então, prazer. Eu tenho algumas questões e curiosidades que eu queria trocar com a senhora, mas eu queria começar destacando um fato interessante. A senhora teve um privilégio de ser aluna da terceira turma, tô certo, né? Terceira. Então, assim, a FOP começou no ano de 57, no meio do ano, então a senhora entrou em 59 9. e a turma se formou em 62, tá? Certo. E eu, aqui na FOP, vocês fizeram aquela festa dos 50 anos, então tem uma foto da turma de vocês, tá? Bem na entrada da faculdade, e era uma turma pequena, de 20 alunos, mas uma coisa, muitas coisas chamam a atenção lá, eu queria destacar duas. A primeira é que eram apenas 2 mulheres dos 20 alunos. E a segunda, que a senhora vai conversar depois, é que uma boa parte desses alunos formaram a base, né? Se tornaram professores da própria faculdade, no qual a senhora também fez parte. Mas então eu queria começar com essa informação. Como era fazer o curso de odontologia quando a senhora começou? Quer dizer, por que tinham tão poucas mulheres e um curso era... Na verdade, na época, Sim. Décio, era um slogan que rolava entre os candidatos à faculdade, que quem fazia odontologia era porque era frustrado na medicina, não conseguiu passar na medicina, então foi fazer odontologia. No meu caso, até no início, naquele tempo era curso científico que a gente fazia, né? A maioria fazia curso normal, que era ser professora, e eu não queria ser professora. Então, eu comecei a namorar o meu atual marido há 62 anos. Legal. E não quis sair de Piracicaba, porque ele fazia agronomia. Então, o que tinha para mim, que me oferecia melhor, seria a odontologia. E eu, desde criança, gostava de tirar os dentinhos de leite dos meus irmãos. Eles fugiam de mim. Então, eu achei que eu me daria bem como dentista na época, né? E, na verdade, entramos em 26 alunos. Éramos 3 moças, mas uma foi reprovada, ficamos 2 só aprovadas, né? E desses 26, cursaram só o primeiro ano 6. Ficaram só 20, eles desistiram do curso. O curso era caro, outros tinham vida militar, e assim fomos 20 até o final do curso. E, como mulher, as turmas anteriores tinham mais moças do que a minha turma. Mas a minha ficou só, eu e a minha amiga Alda Gleise, a Ada. E continuamos no curso, os alunos eram muito respeitosos, embora fôssemos só 2 mulheres, eles praticamente se manipulavam direitinho para receber bem, não falar bobagem, todas essas coisas. Foi um curso muito bom, como 2 mulheres só. E tem até coisas interessantes, porque naquela época a mulher não era tida como uma dentista que pudesse se destacar ou que tivesse força, Décio. Eu me lembro, uma vez eu fui extrair dente de uma pessoa de cor e ele perguntou se eu ia ter força para tirar o dente dele. Era um canino na época, né? Eu falei, olha, não precisa força, a gente tem uma técnica, então a gente sabe tirar, pode ficar tranquilo. Então a gente não era muito acreditada como mulher para ser dentista. E graças a Deus essa concepção foi mudando muito, né? E agora podemos dizer que a maior parte das alunas da faculdade são moças, né? Eu consegui um número que eu queria compartilhar com a senhora e com quem está nos assistindo. A nossa equipe aqui da pós-graduação, o funcionário Leandro, ele me trouxe alguns números aqui de 2024. Hoje, matriculados na graduação,
76% são do gênero feminino, tá? E 24%, quer dizer, diferença masculino, tá? Então, na graduação, é a grande maioria feminino. Na pós, por exemplo, doutorado e mestrado é parecido, a proporção, 63% feminino e 37% masculino. Então, acho que a odontologia realmente, acho que várias profissões, né? No Brasil Não, as mulheres estudam mais, né? as mulheres se destacaram, Sim, porque elas não entravam em áreas como, por exemplo, engenharia, agronomia e tal. sim, Agora são unânimes, né? Tanto faz você ser aluno ou aluna, a maior parte agora quer estudar. E principalmente que nos tempos antigos a mulher não tinha essas oportunidades de se formar numa faculdade, eram raras as mulheres que conseguiam. Hoje em dia, não, elas já se igualam aos homens em conhecimento, sabedoria, sim, com cientistas certeza. e muito mais até. De modo que essa concepção, como eu falei, se eu tinha força para extrair um dente, acabou. Sim, Então, nós somos tão boas quanto os homens e somos sim, sim, iguais. sim. Muito Por bem. isso eu acho que elas invadiram as áreas masculinas essencialmente, Sim, antigamente, né? isso é bom. A senhora é natural de Piracicaba, que eu já sei. Não de Não nascer de aqui, nascença, mas da família não, daqui? nem Então, qual também. a sua A origem? minha história é É, diferente. sim. Eu nasci em Ribeirão Preto e a Tá. minha família morava em Rio Preto. Como a gente tinha contato com um rapaz que a minha família criou em Ribeirão Preto, e ele veio para Piracicaba, para o Colégio Piracicabano. E meu irmão não gostava de estudar, e meu pai, então, achou que, ficando interno aqui no Colégio Piracicabano, ele iria estudar, passar, e me mandou junto. Hum, Ele não conseguiu ficar aqui porque era muito terrível. tá. E eu fiquei 9 anos como interna no Colégio Piracicabano. Lá que a gente Ah, encontrou Fausto, aquela turminha toda, conheci depois Matias, o Edi Piedade, que fizeram um cursinho comigo, que porque interessante. nós íamos fazer odontologia. Entendi. Aí que eu fiquei, já desde essa época, eu vim para cá em 1950. Tá. Aí comecei a estudar no Colégio Piracicabano e fiquei na odontologia, que era um quarteirão do meu colégio ali, né? Era no prédio velho. Porque desde então eu entendo que a senhora está sempre em Piracicaba, envolvida na cidade, não é isso? Sempre, eu fiquei em Piracicabana. Não, sinta-se piracicabana, então, pela sua história de É, vida e atuação na cidade também, né? Tá. fiquei aqui. Entendi. Não tinha. Depois me casei com um nativo da Sim, cidade, né? tá. Então, meu marido é natural daqui. E minhas filhas nasceram aqui, quer dizer, a maior parte da minha vida eu vivi em Piracicaba, né? Entendi. Tá bom. A senhora está falando dos seus filhos, professora. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho duas moças, Tá. né? Tive duas filhas e foi justamente na época que eu voltei dos Estados Unidos e fui convidada pelo professor Merzel, por meio do Matias, que falou da minha atuação lá na microscopia nos Estados Unidos, e ele me chamou. Eu falei: olha, eu estou casada há 13 anos e agora que eu engravidei, como que eu posso vir aqui trabalhar? Não, não tem problema, você pede licença e tal. Então, eu fiquei aqui, né, tomando a direção do laboratório de microscopia eletrônica, e depois eu tive a outra filha aqui, pus na creche aqui, que tinha Ah, uma sim, creche, né, sim. e trabalhava assim. E agora elas já são mães, né? Sim, Eu, avó, legal, o sim. tempo já passou. Elas seguiram odontologia, outras profissões? Não, uma fez arquitetura e Tá. a outra fez até duas faculdades. Primeiro ela fez propaganda e publicidade, mas não gostou e o negócio dela era esporte. Tá. Aí ela fez educação física, né? Interessante. Tá. E Ah, que bom. Professora, ó, eu vou fazer a linha do tempo aqui, até para quem está nos assistindo conhecê-la. A senhora
terminou a graduação no ano de 62. Foi. Daí a senhora fez mestrado aqui na FOP, não foi, né? Com o Dr. Merzel como Doutor, orientador. é verdade, doutor Merzel, orientador. Depois fez doutorado também aqui na FOP Com com Matias, Matias, tá? orientador. E seguiu carreira. Mas do tempo que a senhora se formou, 62, a senhora foi ser contratada depois, eu tenho uma data aqui que eu tinha encontrado, foi em 75, não é isso? Depende, quando a senhora voltou dos Estados Unidos? Foi isso? Isso, Tá? exatamente. Eu voltei em final de 74, dezembro de 74, e em março o Dr. Merzel me chamou para conversar e eu fui contratada. Até naquela época, o reitor da universidade era o Dr. Plínio. Sim, E sim. não se contratava ninguém e tal. Então eu fiquei numa situação que eu nem sei dizer como foi, mas assim, vamos dizer, como um trabalhador temporário, vamos dizer Tá, assim, né? entendi. Então eu tinha 12 horas de trabalho, mas eu nunca percebi que eram 12 horas, porque eu fazia 24. Não entendi. E com isso eu comecei a tomar conta do laboratório e eu não queria ser docente. Eu falei para o Dr. Merzel, olha, eu vou ensinar a microscopia eletrônica que eu aprendi nos Estados Unidos, que foi na Universidade de Purdue, na cidade de West Lafayette, estado de Indiana. E com o tempo, a técnica do laboratório saiu e eu comecei a assumir as funções de técnica de laboratório, né? Então, fazia teses para os outros. Eu me lembro até uma tese que eu fiz a parte de microscopia eletrônica para o professor Bozo, Sim. e ele tinha pressa e tudo, e eu estava grávida, e eu falei, ai meu Deus do céu, será que eu vou acabar antes de dar a luz e tal? Mas com o tempo eu comecei a perceber que não estava dando assim muito certo a função que eu estava desempenhando para a qual eu havia sido contratada. Sim. Aí eu conversei com o professor Merzel, falei, olha, doutor Merzel, já estão me tratando como se eu não tivesse um título de doutor também. Sim. E eu tenho essa função de doutor em Sim. odontologia. Eu fui formada para isso. Aí ele falou, olha, por que você não assume, então, a cadeira de docente, como docente? Entendi. Aí foi o que eu resolvi passar para a docência. Sim. E comecei a dar aulas, coisa que eu achava que eu não iria gostar, mas acabei amando. Que bom. E fiquei aí. O seu período nos Estados Unidos foi um pós-doutorado, não é isso? Não, não. Ainda não? Foi? Eu fui acompanhando meu marido, que tinha uma bolsa lá da agronomia, para fazer PhD. Tá, E lá, assim que eu cheguei, já fui procurar trabalho. tá. E me inscrevi lá na secretaria que eles faziam as inscrições, né? E um dia, estava um inverno tremendo, eu falei, não me dão notícia, isso eu cheguei em janeiro, era março, eu comecei a andar naquele inverno bravo que estava e procurei o local de inscrição. Eles falaram, olha, tem uma vaga na faculdade de veterinária e medicina. Se você quiser ir lá, aí eu fui com os documentos que eu tinha, né, a minha graduação e tudo lá, e cheguei, encontrei exatamente a pessoa que eu devia encontrar, tinha 9 candidatas lá. Eu achei que não iria ter chance para... Nem sabia o que eu ia trabalhar. Só que quando a moça começou que ia sair do laboratório, me mostrar o laboratório, como eu não entendia muito o que ela falava, eu só falava yes, yes, parecia que eu sabia, conhecia todos aqueles aparelhos que estavam lá, né? Nisso tinha 9 candidatas, eu tinha conversado com um dentista na cidade para ser assistente dental. Sim. E nesse meio termo de comparação, se é dentista ou não é dentista, ele perguntou se eu era por mim mesma, porque lá
também não tinha dentistas mulheres naquela cidade. Então era uma inovação, ele achou que eu fosse uma assistente dental. Falei, não, eu estudei 4 anos para me formar como dentista. Sim. Aí um dia ele telefona para mim e diz que eu tinha sido escolhida. Aí eu falei, meu Deus, com aquele inglês meio macarrônico, o que será que eu vou fazer, né? E no fim eu me dei bem lá e ele me deu uma carta de apresentação e fiquei 3 anos naquela faculdade, né? Sim. E por coincidência era departamento de anatomia e histologia também. Sim. E daí eu vim para cá e o Matias tinha me visitado lá e conversou com o professor Mirzel, que aqui eles tinham recebido um microscópio e que eu poderia trabalhar com o microscópio, com as técnicas que eu aprendi lá, né? Então eu voltei e já vim para cá, para a faculdade. Que para a FOP era uma novidade o microscópio eletrônico, né? Isso naquela Exato, época, ninguém né? sabia ainda manusear tanto a parte de laboratório quanto a parte microscópica, né? Entendi. E lá era o que eu fazia. E lá tem, não sei se ainda tem, mas tinha uma avaliação semestral do funcionário da faculdade. Então, a minha amiga que eu encontrei lá, que me ajudou bastante, inclusive com a língua, ela achou que eu deveria ter entrado em nível 4 por ter nível universitário. Mas eu falei, não, tá muito bom, eu ganhando um dinheirinho aí, Sim, já sim. está ajudando meu marido com a bolsa dele, ele tem a bolsa e eu não tenho, né? Aí, do nível 3 que eu entrei, eu saí com nível 7, pela Que bom. avaliação que ele fazia. Eles faziam, né? Sim, sim. E de modo que eu um dia conversei com ele por que eu fui escolhida entre, tinha 7 americanas, uma chinesa e eu brasileira. Aí ele falou, pela sua habilidade manual como dentista, microscopia eletrônica precisa disso, de habilidade manual. Olha, interessante. Falei, puxa, que beleza, valeu minha profissão. E que olha, que nada é por acaso, né? A senhora viu, as coisas foram se ajeitando, porque aqui a senhora veio trabalhar como professora no departamento, era morfologia, né? Isso. Histologia, como foi na A sua área de histologia. histologia. A senhora também trabalhou com eletromiografia, isso também? Pesquisas aqui? A minha tese de doutorado foi em eletromiografia, né? Sim. Então, o Matias, como era da anatomia, ele me orientou com trabalhos de eletromiografia e eu dava aulas também na pós-graduação para o Fausto, né? E com os alunos que faziam eletromiografia e ajudava ele lá no programa, né, de eletromiografia. Professora, até a gente conversou aqui nos bastidores, esse projeto ele tenta não só homenagear a senhora hoje aqui com esse depoimento, mas eu queria que a senhora me ajudasse a lembrar de nomes de pessoas que fizeram uma diferença positiva aqui na história da faculdade. A senhora já citou várias vezes aqui o Matias Witt, que foi colega da sua turma, e ele é um desses nomes que eu ia destacar hoje aqui, porque foram alunos como a senhora que se tornaram professores, né? Então, vocês estudaram juntos na graduação e vieram a trabalhar juntos, né, aqui na FOP também. Aliás, E foi seu orientador, não é isso? da minha turma de 20 que nos formamos, Sim. 11 ficaram na faculdade. Como professores, 11, né? que foi o Pacheco, o Edi, O Edi, eu tenho alguns nomes. Enes, os Bert, Batistuso, Batistuso, o Valdrigue, foi Valdrigue, Guilherme Blumen, o Biral. Biral, Não sei se a senhora falou do Antônio Abi. o Abi, isso. Veja, um time que fez Estamos história. 11 aqui comigo, continuaram né? como. Eu acho que fui a última a entrar. Porque a senhora acabou entrando na década de 70, depois, né? Depois. Mas, ó, vamos começar com o Matias Witt, que eu infelizmente não o conheci, tá? O que a senhora pode falar dele como pessoa, ser humano? Olha, ele fez o cursinho comigo, era uma pessoa
extraordinária, porque ele era goleiro profissional do time 15 de novembro, aqui em Piracicaba. Tá. Foi até convidado para jogar em times de São Paulo. Mas como a família não tinha condições financeiras para, obviamente, mantê-lo numa faculdade de odontologia, então, nos finais de semana, ele jogava, ele participava de jogos oficiais. Poxa. Ele se gabava que uma vez defendeu um pênalti do Pelé. Ele vivia se gabando disso aí. Então, a maior parte do tempo, quer dizer, quase todo o tempo que ele era ou foi aluno, ele fazia essa maneira de ganhar alguns dinheiros para pagar, alguns trocados que seja, para pagar a faculdade. Então a gente começou a fazer o cursinho junto, depois entramos juntos e a gente estudava juntos. Era um grupo, Edi Piedade, Alda Gleise, ele e eu. Legal. Nós 4 nos reunimos para estudar juntos. Depois o Edi começou a namorar a Ada, que a gente fala, a Alda Gleise, que afinal se casaram, né? Tá. E nós achamos que tínhamos que mudar de grupo, porque ficava ali como segurando vela, como diziam, né? Sim. Aí passamos a estudar Pacheco, o Paulinho, Paulo Carneiro, o Matias e o Mário Terra. Que foi muito importante lá na Unicamp, né? Ele é um colega da sua turma e não foi professor da FOP, mas trabalhou na Unicamp muitos anos. Trabalhou na Unicamp muitos anos, se Conheci aposentou ele. lá. Sim. Então ficou esse grupo muito coeso, né? E Matias ficou comigo a vida toda praticamente, que depois fomos para os Estados Unidos, ele foi na mesma época, nos visitamos lá. E aqui também ele era da anatomia, eu da histologia. A gente programava as reuniões da minha turma de formatura. Ele era o tesoureiro, para variar, porque ele era uma criatura super honesta e um indivíduo. Olha, a gente sempre ia para Ribeirão, porque lá em Ribeirão inauguraram um laboratório de eletromiografia com o nome dele. Nossa. Lá na faculdade de odontologia, na área de anatomia lá. Tá. Então eu fui na inauguração, graças a Deus ele foi protagonista em vida ainda na inauguração do laboratório de eletromiografia com o nome dele. Então era uma pessoa que, eu vou falar para você, fez muita falta na ciência e na amizade. Eu não o conheci, mas sempre ouvi testemunhos muito positivos sobre ele, viu? Como professor, como ser humano também. Em outras ocasiões que eu passei por uns contratempos aqui, ele era meu defensor, assim, absoluta na congregação e tudo, e mostrava por A mais B o que eu fazia e o que os outros fizeram para prejudicar, e olha, sempre me defendeu. Se foi uma pessoa que eu sinto falta até hoje, é o professor Matias e o amigo Matias. Poxa, mas fica uma homenagem aqui, né? Uma menção à memória dele, né? Foi pena que foi muito cedo, né? Ele partiu dessa. Tá. A senhora ele foi no doutorado e no mestrado quem te orientou foi o professor Merzel, tá? Foi. Que foi também foi diretor da FOP aqui, né? Ele era o diretor quando me contratou aqui. Depois, Verdade, depois, que ele foi o segundo diretor da FOP, né? Desculpa, o terceiro diretor, né? E ele tinha dado aula para a senhora lá atrás também? Foi isso? Foi, me deu. Ele foi seu professor, depois foi seu diretor, né? E meu orientador. E seu orientador. Ele está vivo ainda, mas assim, como a senhora descreve o professor Merzel? Porque e também da área, né? Sim, né? Ele foi da morfologia. A senhora pode falar do professor José Merzel? Ele deu entrevista aqui, viu? Aqui pra gente, tá? Já, ele tá nesse canal também. As pessoas podem encontrar o depoimento dele aqui no canal da FOP, tá? O professor Merzel era assim,
temido como professor, como a gente era aluna, Sim, então a gente tinha assim um respeito muito grande sim, ou um pouco de medo da pessoa dele, porque ele não era muito comunicativo assim, ele era mais sério, né, sim, assim. E quando eu vim para cá e ele me contratou e tudo, eu aprendi a olhá-lo com outros olhos, não sim, como de professor mais, sim, né, sim, mas como colega de departamento ali, né. E a hora que eu resolvi entrar para docência, obviamente teria que fazer tese e tal. Fui falar com ele se ele podia orientar, ele prontamente aceitou o meu pedido, né? E sempre, sempre eu tive um respeito assim, sabe? A minha fama aqui, vou falar agora, se quiser, pode cortar, era de contadora de piada. sim, sim. Então, isso ficou muito evidente na faculdade. Não eram piadas sujas, vamos dizer assim, mas eram jocosas, né? Sim, Então, um dia eu soube que falaram no corredor. Ah, ela quer tempo integral? Por que se ela vive contando piada no corredor? Eu fui lá, falei, doutor Merzel, é o seguinte, o senhor conhece o professor, que é um agrônomo, e ele chama-se Warwick Estevão Kerr? Sim, conheço. Ele trouxe as abelhas africanas para o Brasil, lá da agronomia. Eu falei, não havia uma conferência que ele fizesse, uma palestra que ele fizesse, que ele não contava uma piada. Eu falei, e por contar piada, a pessoa deixa de ser tão eficiente ou digna de respeito, porque é de humor melhor do que dos outros que ficam com cara fechada. sim, Eu estou sempre rindo, graças a Deus. Não tenho motivo para não ter a vida alegre. sim, Então, eu tenho só que agradecer e vou continuar. Se ele é um cientista renomado mundialmente e conta piada, por que eu, que não tenho renome mundial, não sim, posso sim. contar? A senhora sentia então um tipo de preconceito, é isso? Por isso, não? Achei na época que foi um comentário assim desairoso, sabe? Sim, Que não tinha nada a ver com a minha capacidade intelectual ou profissional e com o meu modo de viver, de sim. vida. Vivia trocando piada com o Flávio, vivia trocando piadas com outros aí. Sim. Eu encaro como positivo a sua postura, né? A senhora tem essa fama, duas, na verdade. Uma de ser assim, alegre, divertida, e né, um viés artístico que a gente vai conversar já, mas também esportista, né? Eu sempre soube que a senhora Ah, jogava vôlei. Tá? sempre, Então, assim, então é uma pessoa que cuidou da saúde também, levou a vida muito bem, né? é. Tá? É, ó, a senhora citou aqui o professor Matias Witt, foi seu orientador, professor, é, o diretor, né, o Merzel, foi diretor e também seu orientador, mas dos colegas que a senhora citou, eu sei que todos têm sua importância aqui, mas a senhora quer destacar algum deles aqui? Por exemplo, muitos infelizmente não conviveram com o professor Usbert, né, que faleceu há muito tempo já, Osbert né? era outra criatura excelente, sabe? Uma pessoa pacífica, calma. Até foi muito triste a partida dele, porque foi muito inesperada, sabe? Mas era um colega excelente. Olha, tinham todos praticamente, viu? O Valdrigue, que era um pouco mais, que entrou já mais velho, entrou Tá. casado já, né? Tinha uma filhinha, acabou sendo diretor da Sim, faculdade, né? sim, E da minha turma, na verdade, todos eram profissionais excelentes, poucos foram para a área clínica, né? E tem um que é de São Paulo, né? E tinha o Ideu,
que era de Piedade, e nós fomos 20 para terminar o curso, porque 2 foram reprovados na turma anterior, Tá. que foi o Renato, que era de Tietê, e o Salvato, que era de Porto Alegre, não era Porto Alegre, Pouso Alegre. Pra Minas. Então, eles foram agregados à nossa turma. Então, na verdade, dos 26 que entraram, 18 eram originais e mais esses 2 que nós adquirimos, né? Que se formaram os 20 daí, né? Isso. Sim. Mas olha, perdão, desculpa. O Pacheco era um que era da prótese. Sim. Esse Pacheco era o terror. Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, de Azevedo Pacheco. Azevedo? Fernando Antônio de Azevedo Pacheco. Tá. Mas ele era terrível. Tá. E era companheiro do Matias no futebol. Também jogava futebol profissionalmente para manter os estudos. E Matias só jogava no time se o Pacheco fosse contratado também. Poxa, que interessante. Os 2 eram inseparáveis, né? E perdemos o Pacheco agora, o ano passado. Né? Sim, sim. Eu conheci também, ele mesmo aposentado, sempre frequentou os corredores da FOP, né? Quando podia, vinha aí. Também uma personalidade divertida também, né? De boa conversa, Senhora. Né? Eu me lembro dessa, eu gostaria até de relatar esse fato. O Pacheco sempre foi assim, displicente, né? Sim. Ele não fumava, mas pedia cigarro para os colegas e chegava, via que um colega tinha sapato de cordão, né? De amarrilho. Sim. Ele abaixava, acendia cigarro, abaixava o cigarro e ia encostando no cordão do sapato. Nossa, tá cheirando pano queimado. Ele estava queimando os sapatos. E com ele, que eu comentei uma vez, né? Ah, tem um caos dele, você vê, tinha que acontecer com ele, que era o mais displicente, né? E esse Pacheco, a gente entrou no grupo também para estudar quando alunos. Um dia ele passou pela minha sala e como eu estava sempre assim mais alegre, sorrindo, eu estava assim meio carrancuda, meio triste. Ele parou na minha porta e falou: "Por que você está assim hoje, com essa cara fechada?" Eu falei: "Olha, eu estou cansada de..." Tinha um professor aqui que eu não conseguia engolir, sabe? Com toda a minha facilidade de fazer amigos, mas esse não descia, mas de jeito nenhum. Aí eu falei que estava aborrecida com ele e tal, né? Ele falou: "Ele sabe que você está aborrecida com ele?" Eu falei: "Claro que não, nem conversamos." Ele falou: "Então para com isso. Quem está aborrecido é você. Porque ele não está nem aí com o seu aborrecimento, nem sabe que você está triste por causa dele. Deixe o seu sorriso voltar no seu rosto. Não fique assim. Não vale a pena, porque ele não está sabendo nem que você está ficando aborrecida, triste e assim desanimada da vida, que eu falei para ele, por conta disso. Ele está vivendo a vida dele, viva a sua." Sim. Eu falei: "Ô Pacheco, obrigado pelo conselho, realmente é isso aí mesmo." Eu falei, de uma pessoa que não levava nada a sério, te deu um o conselho. meu amor por ele aumentou mais ainda, porque sempre foi amigo do tempo de escola, de trabalho e tudo, né? Então você tem coisas que não espera das pessoas e de repente elas te surpreendem. Né? Isso aí, isso é interessante. E a gente aprende, né? Mas ele tinha muitos causos também que a senhora contava dele, hein? Tem algum que a senhora quer contar? Ele estava sempre arrumando alguma coisa na clínica. Aquele tempo, o professor Enéas Lemer de Moraes, que era professor de cirurgia, ele exigia que a gente chegasse aqui 7h30 da manhã na clínica. Tinha clínica à noite também, né?
E a gente estava na clínica às 7h30 da manhã e os clientes chegando, e chegou uma senhora para a cadeira do Pacheco, justo para quem? Sim. Aí ele começou a fazer anamnese, perguntar isso, se ela tinha pressão alta, aquilo, aí perguntou se ela era diabética. Ela falou, não, eu sou de Minas, mas já acostumei bem aqui. Aí ele saiu espalhando isso aí pela sala inteira dele. Ninguém conseguia trabalhar mais, fazer nenhuma extração. Ele falou, vocês conhecem a cidade diabética? Ele era terrível mesmo, viu? Imagino que foi uma pessoa incrível, professora. Tá? Foi. Eu também não conheci o professor Abi, tá? A senhora já citou os Berti, o Edi O Piedade. Abi tinha apelido de espanhol. Pacheco que pôs esse apelido nele, não sei porquê. Um japonês com apelido de espanhol. Ele era tímido, coitado, viu? O Abi, é? O Abi, é. Tá. A turma... O Enes, você estudou também com o professor Enes, o Batistuso, né? São outros da sua turma. O Blumen, Guilherme Blumer. O Enes também. O Guilherme foi meu colega de colégio, de admissão ao ginásio quando eu cheguei em Piracicaba. Guilherme Blumen, né? Guilherme Blume. Ele também tinha que fazer, aquele tempo fazia-se um vestibularzinho para entrar no ginásio. E como eu vim de Rio Preto, eu não tinha esse preparatório que era para ser feito para prestar esse vestibularzinho para entrar. Então, o Guilherme foi meu colega aos 11 anos de idade. Os dois fizeram lá o preparatório ao ginásio, fizemos o ginásio juntos, lá no Piracicabano, né? E fizemos o curso científico. No segundo ano, ele foi a São Paulo, se não me engano, para estudar, para fazer medicina. Mas, como dizia o ditado, vira-se odontólogo porque ficou frustrado que não conseguiu entrar na medicina. Ele não conseguiu, voltou e prestou vestibular aqui, quando eu também estava prestando. Aí ficamos na mesma turma e no mesmo departamento até a aposentadoria dos dois, né? Poxa, que interessante. Trabalharam Sempre, juntos também. desde os 11 anos de idade. Que bacana saber disso, que interessante, tá? Batistuso, a senhora ainda não falou dele, professor José do Carmo. Era o melhor aluno, meu Deus, sim. era ele e o Edi Piedade. Os dois disputavam as melhores notas, tanto que acho que foram os dois primeiros colocados na conclusão do curso, né? Da sua turma, que legal. Da minha turma. E nós já citamos aqui, ó, 2 diretores saíram da sua turma, né? O professor Biral e o Valdrigue, tá? A senhora se deu bem com eles também? O Biral era, vamos dizer, unha e carne com o Guilherme. O Guilherme era de ascendência judaica, né? Então ainda tinha aqueles hábitos da família, né? Sim. E o Biral não, muito católico. Os dois moravam vizinhos e não se largavam. Era um para lá, outro para cá e tal. Eu lembro uma época, entrou uma moça muito bonita, acho que na terceira, a nossa turma foi a terceira dela, acho que foi a 5ª turma. E o Guilherme era, vamos dizer, auxiliar do Merzel nas aulas práticas de histologia, né? Porque o doutor Merzel também é de origem religiosa judaica, sim, né? Sim, também. Então os dois se entendiam. Só que o Guilherme era mais moderno, não seguia tão rigidamente a religião. Mas estavam fazendo sempre aquelas aulas práticas, né, os dois juntos. E ele conheceu essa moça, era uma moça muito bonita. Apelidaram o coitado do Guilherme da Bela e a Fera, porque ele realmente era muito magro, tinha um nariz muito grande, salientava, né? E eles começaram a namorar, mas depois não deu certo, essa foi a frustração da vida dele, ele mudou até de
maneira de pensar, se revoltou e tal. Mas, olha, foi um amigo excelente também, nossa, compartilhava tudo. Era Guilherme, era Matias, todos ali do meu departamento, né? Sim. Eu enxergo aqui olhando essa lista de. Foram pessoas muito especiais, realmente, que fizeram Fomos, a diferença, até na história da FOP, né? Todos aqui, de alguma forma, contribuíram no seu o tempo, nas suas Enes áreas. ficou na cirurgia, né? Sim. O E Pacheco era na prótese, na né? prótese, os Bert era na odontopediatria, o Edi era na odontologia legal, lá na social, né, na Sim. verdade. Era na social, O Matias na sua área, certo? o Na Valdeig na endo, endo, né? né? Sim, na endodontia. O Biral também. Peraí, agora eu confundi. Biral era microbiologia. Ah, sim. Ele mudou depois de área, certo? Mas Foi, foi na isso. microbiologia, isso mesmo. Bem, então a senhora teve esse privilégio de ter colegas da sua turma que se tornaram professores, e isso que na sequência eu ia te perguntar isso, quer dizer, como foi sua convivência com outros professores depois aqui na FOP? Quer dizer, alguns eram colegas de turma, alguns foram seus professores, não é isso? Que se tornaram Foram, colegas. A senhora isso. tem alguém que a senhora queria destacar e lembra de citar aqui, que a gente poderia, para não fazer injustiça? Um que a gente se dava bem muito também era. Aliás, eu me dava bem com vários, né? Era o Frab, porque também era contador de piada, Sim, e muitos outros lá. Eu me lembro uma época, até um fato interessante. A minha mãe ficou viúva e a poupança que meu pai deixou, ele foi iludido por um dos aplicadores do dinheiro para transferir a poupança para essa entidade lá. No fim, ele faleceu e a minha mãe e outros foram roubados, que é o termo certo. sim, Então, sim. minha mãe ficou praticamente sem nada. O que eu fiz? Eu peguei umas joias da minha mãe, né, resolvi fazer uma rifa. Tá. E como o Slay sempre tomava café lá em casa, na sala nossa, né? Sim. Eu fui oferecer a rifa para ele, porque ele estava todo dia tomando café ali com a gente e tal. Ele disse que não comprava rifa. Aí eu falei, tudo bem. Aí comecei a ver para quem que eu poderia vender para tentar, né, ajudar minha mãe de alguma forma, porque eu também não tinha condições de Sim. sustentá-la. Ela morava em Rio Preto e tal. E fiquei rodeando a sala do professor Jaime, passava, porque ele era muito sério, ele não era assim, muito comunicativo. E a gente conversava assim o essencial. Passei um dia, não tive coragem, passei outro dia, aí eu falei, olha, se eu não oferecer, vou ficar o resto da vida passando aqui. Então vou ter que entrar e esperar o que for. Fui falar com ele, sem dúvida, pode me dar um número aqui, eu compro sim e tal. Eu falei, olha, vai correr pela Loteria Federal. Ele ganhou o primeiro prêmio, O Jaime Cury. o Jaime Cury. Tá. Eu falei, mas olha como é que as bênçãos divinas são para as pessoas que Sim, merecem, que né? ajudam, né? Sim. Olha, maior, eu achando que ele fosse me dar um não, né? Que era o Sim. que eu já tinha. Sim, sim. E no fim, olha como é que acontecem as coisas, viu? E quando eu comecei a tomar conta dos coquetéis da JOP, né? Comecei a ficar na diretoria social. Eu perguntei para alguém, mas quem falou para você que era para me indicar como diretora social, né, da parte social da JOP, fazer o coquetel? O professor Jaime. Ele era o último da fila que ele ia esperar. E eu fiquei 6 anos dirigindo, né, o coquetel da JOP. E eu também ouvi boas histórias e que
Realmente a senhora sempre foi muito animada e agitou a faculdade, né? Nessa questão de festas e na questão cultural também, né? E depois também, graças a Deus, eu fiquei 4 anos como coordenadora do programa de pós-graduação. No começo era junto com a patologia, né? Depois separou, ficou biologia bucodental, né? Sim, a senhora coordenou o Fiz programa. 2 anos, né? Daí fui reeleita, fiquei mais 2 anos. E vou falar para você, só tenho boas lembranças aqui, Que viu? bom. Um pouquinho antes a senhora citou o Frab, né, Bosco, professor aposentado também da radiologia, que foi aluno também em algumas turmas depois da Uma senhora. turma antes da minha, Ah, foi isso. antes, né? Tá. É, Então, segunda e turma. ele foi aluno daqui da FOP e também professor, uma história parecida com a Não, sua. Não, acho que ele foi depois. ele foi depois, Eu exatamente. não Quem sei a turma. foi antes foi a turma que tinha o Milton Nascimento, que não ficou aqui, ficou na clínica, né? E vários outros que eu me lembro agora, que no fim se tornaram até professores dos professores, porque entraram na pós-graduação, né? E a gente tinha que fazer pós-graduação, Sim, né? sim. E de modo que tinha o Jaques lá, eu era meu colega de, olha que coisa, de cursos da pós-graduação para fazer mestrado, né? Quando eu Sim. ingressei nessa parte de docência. E olha, não tenho realmente. Tinha o Bento também era uma pessoa de espírito ótimo, né? Sim, do Antônio Bento, né, professor? Antônio Ele deu Bento de entrevista para Azevedo. nós, né? O, desses nomes, quer ver? A senhora, assim, conversamos antes de gravar a entrevista, do Fausto também foi seu companheiro também, não foi, professora? Nossa, ele foi desde o tempo de Diária. Ah, não, adolescência, de né? antes também, a senhora, É, do do colégio. Piracicabano, né? Isso. O que a senhora fala do professor Fausto Berzi, que infelizmente já faleceu, mas o que vocês aprontavam aqui também na Olha, questão eu cultural, hein? vou contar uma passagem. Sim. Ele, como sabia da gente trabalhar junto nas festas no Colégio Piracicabano, eram chamadas de Garden Party. Então, todo ano tinha no aniversário do colégio, que é 13 de setembro, essa festa do Garden Party, né? Eram, vamos dizer, elementos indispensáveis, Fausto e Darcy, a dupla. Tá. E a gente já tinha feito shows até em Rio Claro. Tem o professor Daruge. O professor Daruge acompanhava O as Eduardo? excursões, Eduardo Tá. Daruge. Acompanhava as nossas excursões a Ribeirão Preto, para a faculdade, e os rapazes queriam visitar a Antártica, a cervejaria Antártica, que era o pivô da visita, não era a parte científica, né? E nas viagens, no ônibus, a gente cantava e tal. E ele, muitos anos, quando ele me encontrava, ele falava: "Que é que você foi fazer no Mato Maria Chiquinha?" Porque eu cantava isso nas festas junto com o Fausto, né? De que modo? Eu botava 2 tranças de cebola comprida para imitar a caipira, né? Porque eu não tinha cabelo comprido. E cantava essas músicas e recitava músicas caipira nos shows, né? E o Fausto fazia as esquetes que a gente chamava. Tinha um colega nosso que é Elias, ele é de Tietê, tímido que só vendo, sabe? O Fausto fez ele fazer uma participação até engraçado. Nós fizemos isso na Sociedade Italiana também e lá em Rio Claro. Ele ficava atrás de um banco no jardim, era a única coisa que ele poderia fazer. Sim. E na frente, o Batistuso, o professor José do Carmo Batistuso, era também de Tietê e os dois eram muito amigos. Ele era mais desembaraçado. Ele sentaria num banco e esse Elias, que era tímido, ficava agachado atrás do banco.
Aí, de repente, no desenrolar da esquete, do Sim, quadro, sim. o Batistuso começava a segurar o nariz assim, como se estivesse sentindo um mau cheiro. Aí, de repente, levanta o Elias atrás, abotoando as calças. Nossa, ninguém acreditava que o Elias tinha feito isso. Falei, Essa participação. Falei, Fausto, você conseguiu o impossível, Elias participar aí nessa situação. Então, desde o Piracicabano, depois aqui na FOP, quer dizer, a senhora e o Fausto fizeram uma dupla, então, né? Sim, nós sempre formamos uma dupla, né? O Fausto tinha aqueles rompantes dele de vez em quando, gritava lá quando fazia barulho, que ele estava dando aula e tal. Até uma vez ele gritou comigo, eu fiquei muito chateada, porque a gente era velhos amigos, né? E fiquei estremecida com ele. Aí passou um tempo, a esposa veio e fez nós dois nos abraçarmos, que não podia acontecer isso com amigos da adolescência, né? Sim, sim. Aí acabou, ele passou. Era aqueles momentos dele de explosão. Festa junina, a senhora trabalhou com ele aqui nos eventos da FOP? Aqui Na FOP, né? tudo, Coral, a senhora participou também naquela época ou não? Não, aqui não, do coral não. Porque Nós eu não lembro. tínhamos... Alguém me relatou que a senhora tocava violão, é isso? Também? Pois é. Mas na turma daí, como alunos, é isso? Sim, como aluno. E você acredita que eu tenho uma passagem nos Estados Unidos, eu levei meu violão, porque naquela época eu andava com ele. E primeiro era um acordeon que meu pai me deu. Depois começou a ficar pesado para carregar para lá e para cá, e eu parti para o violão ainda na adolescência. Aí lá, um dia tinha um jantar na casa de um casal americano que já tinham estados aqui em Minas, né, fazendo os programas na agronomia, e sabiam falar um pouco de português, e nos convidou, que nós éramos recém-chegados, meu marido, eu mais outro casal. E eu vi um violão na sala dele, né? Aí peguei e comecei a cantar. Décio, eu vou falar para você. Eu cantava na Humans and Professional Women of Lafayette para ganhar ou um jogo de copo, ou $5, ou não sei o quê. Comecei a cantar pela cidade, na igreja, até que finalmente um dia me chamaram para cantar no Rotary Club, no almoço, tenho até a medalhinha ali. Por quê? Dentista mulher lá era uma coisa inédita. Então eu era apresentada como a doutora Darcy de Oliveira Tozello, como dentista. E aquilo era surpreendente. Fui cantar até na igreja metodista lá, até que um dia a agronomia ia fazer uma festa de Natal. E me vieram convidar no meu departamento, que eu trabalhava ali. Eu falei, ai, mas será? Não, é coisa íntima lá, eu sou para a turma da agriculture, eles falavam, né, da agricultura. Tá, tudo bem. Fui ensaiar. A hora que eu cheguei no local, era um salão para 600 pessoas. Poxa. Eu tremia nas bases. Eu falei, gente, eu não tenho nem roupa para vir aqui. Ele falou que era uma coisa íntima aqui do departamento. Fiquei desesperada. Convidei uma amiga brasileira até para ir comigo comprar uma roupa, um vestido comprido, uma saia. E pedi para que essa senhora que já tinha morado aqui escrever o que eu ia cantar, para eu contar o que era a história, que eu cantava muito Inesita Barroso, né, que eram músicas assim folclóricas, né? Sim. E ela então escreveu, e eu pregava no violão e eu lia lá para depois, quando chamou, eu falei, Deus do céu, eu não consegui comer nada, porque tinha um coral que anunciava os participantes e falava, né, vai subir, cantava, ia. A Darcy era a penúltima
Poxa. Meu Deus do céu, por que que não fui a primeira, que não podia comer nada? Aí era Dulce Darcy Singing. Eu tinha que subir no palco e cantar aquilo escuro, 600 pessoas lá. Eu pedi a Deus que me desse força para eu não errar, não gaguejar, não destoar, não sei o quê. Olha, foi um sucesso. A Acredito. cantoria do folclore brasileiro. Então, apresentei 2 músicas do nosso folclore. Um deles era de escravidão, né, do tempo dos escravos, de Inezita Barroso. E a outra era aquela Deixa a cidade formosa, morena, da cachoeira, né? Então eu explicava o que era a música. Eu prometi a mim mesma que nunca mais eu iria cantar em lugar nenhum. Mas a senhora sabe que os seus colegas ou professores da sua época lembram de momentos da senhora aqui na faculdade, em ambiente festivo, cantando ou tocando. É que todo ano o nosso departamento eu fazia questão de fazer a festinha de Natal. Aí eu pegava o violão, a gente cantava as músicas de Natal, né? E cantava outras músicas. Eu lembro até uma vez que eu não sei exatamente o que era, mas eram as funcionárias daqui, tinham um tipo de grupinho, uma reunião e tal, pediu para eu dar aulas de etiqueta. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu tenho tantas etiquetas assim? Quer ver? Ó, o professor, não está escrito aqui, mas eu me lembrei. O Sérgio Mazuneto, ele vai dar entrevista pra gente aqui também nesse canal, e ele falou para eu lembrar a senhora cantava uma música chamada A Marvada Pinga. Foi, era isso também. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar é que eu dou trabalho. Parabéns, senhora. Mas eu acho bacana isso, a senhora tem essa veia cultural, né, assim, alegre, e como eu tinha citado na introdução, também esportiva. Eu sempre soube Ah, nunca deixei o que a esporte. senhora é jogadora de vôlei, é isso, né? Até os 80, dos 12 aos 80, jogava no clube No lá clube de campo também. aqui na cidade? Clube de campo, é. Ficou aqui, tentamos com a turma maior, que era anterior à minha turma, tinha mais moças, a gente participava dos jogos universitários. Mas era tipo 15-0, naquele tempo era até 15, porque elas não tinham noção nenhuma de esporte, principalmente o vôlei. Mas a gente se candidatava e eu ia tentar lá fazer as partes de jogadora de vôlei, né? Então a gente participava nos esportes, né? A FOP até hoje tem atlética e os alunos sempre se articulam aqui para jogar futebol, vôlei, né? Participam de Então, nunca torneios. consegui formar um time de vôlei realmente aqui. Aquela turma maior, que eram as 2 que nos antecederam, né? Que antecedeu a terceira turma, é que tinham mais moças e eram mais altas até. Mas nunca tinham praticado vôlei, essas coisas, não tinha assim aquela ânsia por esporte, sabe? Aquela veia esportista. A senhora jogou vôlei na sua vida por hobby, é isso, né? Por gosto e por... Sempre Sim. foi. E prática, né, saudável também, né? Eu vi uma foto da senhora nas redes sociais uma vez acho que no clube de campo, era sua neta, talvez, enfim. O clube estava destacando isso, a importância do vôlei, alguma coisa assim. A senhora segurando uma bola de vôlei e uma criança. Ah, Eu não era era da nada família? minha, Não? era para fazer, até eu recebi há uns 3 ou 4 anos atrás, antes da pandemia foi, Sim. né, o dia do atleta, né? Ah, tá. Eu recebi uma homenagem pela atleta mais velha em idade, vamos Não vi a dizer, mais notícia. idosa, Sim. né? E também em época, porque nós que fundamos lá o vôlei feminino, que no clube não tinha. Tá. Então, comemoramos até, eu fiz questão de fazer um jantar de 40 anos da fundação do vôlei feminino no clube de campo, né? Tá. Então, eles queriam tirar uma foto com a mais nova
praticante pois. do vôlei. Aliás, era filha de uma ex-aluna minha aqui Tá, da faculdade, que a mãe também era dentista. Eu não sabia, né? A tá. gente não lembra quem são os alunos, né? Sim, Aí a menininha, acho que tinha uns 7, 8 anos, né? E eu, que já devia ter uns 80, não sei. tá. Então, eles fizeram essa foto ali na quadra, né? Segurando a bola, a mais Sim, então antiga e foi a isso. mais nova, para não dizer a mais velha. Mas, professora, parabéns. Eu acho que esse seu exemplo deve inspirar as gerações aí por buscar ter uma vida saudável, né, equilibrada e frutífera como a senhora tem, hein? Não é isso? Eu acho que a senhora pode se alegrar por isso, né? Ter uma família, Você né? sabe que, só abrindo um parênteses assim, É, eu nunca soube as notas que a gente tirou no vestibular. Tinha um Moisés, não me lembro exatamente o nome dele, ele era responsável pelos arquivos, almoxarife, essas coisas assim na faculdade. Uma época, ele andou distribuindo para mim, para o Guilherme, que era do departamento, né, lá no Matias, uma pasta que ele botou encadernação na pasta com todas as provas que fizemos na faculdade. Elas eram arquivadas. Então, desde o vestibular. Eu nunca ia imaginar. Eu sei que o Edi Piedade, nós fizemos a primeira fase, que ela tinha, sim, né, primeira e segunda época. Primeira época, juntos o vestibular, né? O Edi, o Matias, eu. E o Edi passou em primeiro lugar e eu em segundo no vestibular aqui. Eram feitos aqui na faculdade, né? tá. Aí eu falei, por que será? Não que eu lembro até que eu ficava no colégio estudando sozinha e me avisaram, eu fui de manhã fazer exame e não tinha ninguém. Eu falei, mas escuta, não é 8 horas que era o exame? Não, mudou para 1 hora da tarde. E tinha uma parte que eu ainda não tinha revisto. Aí eu corri estudar aquela parte, né, que ia ser feito o exame e tal. Quando eu recebi essa pasta dele, eu fui olhar as notas. Olha que coincidência. O dia do meu aniversário é dia 9. O ponto que caiu o ponto número 9. A gente sorteava lá. A redação era o esporte e o esportista brasileiro. Eu não imaginava o que eu teria feito na redação. Eu vi que eu tirei 9 na redação de português. Uma das frases que eu pus, que era desde o tempo dos helenos, nem lembro mais se os helenos praticavam esporte ou não, se fazia isso, mens sana in corpore sano. Eu tinha escrito isso nessa redação. Então, a vida inteira eu fiz questão de Sim, praticar algum esporte, né? Sempre gostei de esporte, só não joguei futebol. tá. E veja, registrou desde o seu vestibular, então, e até recentemente, né? A senhora com atividade ativa, né? É, Que legal, professora. Parabéns. Tem um caos, alguma história que a senhora queira contar e lembrou, quer deixar registrado, para a gente já partir para o final aqui da entrevista? Porque eu termino com uma pergunta para todos, né? Mas eu esqueci de perguntar de alguém que a senhora gostaria de lembrar ou de citar, seja de mas professores, de colegas, funcionários. são todos tão assim bem lembrados, só tem os não lembrados, mas Sim, são sim, poucos, graças a Deus, que né? bom. Mas a maior parte, o que eles admiravam até é que nós éramos o único departamento que fazíamos festa de Natal todo ano, né? Compartilhava lá, Merzel compartilhava, a gente sorteava amigo secreto e tinha aquelas comentários, etc, né? E olha, eu lembro meus amigos lá, os colegas de turma, foi uma época que eu sinto que eles estejam partindo para mim muito cedo, né? Sim, sim, sim. E dos
fatos que acontecem aqui, eu vou contar um com um dos japoneses tímidos lá. Tinha o Abe e o Hideo, eram os dois japoneses. O Hideo tinha problema com rins, teve que ser operado, se afastou uns meses da faculdade e tal. Aí ele voltou. Isso, obviamente, faz parte com o Pacheco, né? Ele voltou e estava todo alinhado com sapato de social e tal. E eu falei, nossa, Hideo, tá com sapato na bossa, hein? Aí vira Pacheco e falou, levanta o pé que eu quero ver. Eu falei, bossa! E ele entendeu outra palavra. É lógico, ele quis fazer isso, né? E encabular o coitado. Que já era tímido, né? Essa era a história do Pacheco. Professora, que bom. Obrigado de compartilhar algumas dessas histórias. Posso ler aqui uma partinha rapidinho? Desculpa, a senhora, eu vi isso no bastidor. A senhora organizou este livro, né? De história dos 50 anos da sua turma, né? As características de cada um. Eu vou ler aqui do Matias Witt. O apelido dele era Visconde de Sabugosa, porque ele era magro e comprido, né? Esse era seu apelido por sua compleição física alta e magra, mãos grandes, dedos longos, estudioso e esportista profissional, grande goleiro do 15 de novembro de Piracicaba. Orgulhava-se de ter defendido um pênalti do Pelé. Esta era sua fonte de rendas para custear os estudos. Dava valor a cada centavo conquistado. Com o amor, com o suor do seu corpo, pois sabia quanto lhe havia custado. Gostava muito de anatomia e auxiliava os colegas na identificação das estruturas da disciplina, tornando-se monitor da mesma. Seus esforços foram compensados com o convite para se tornar professor da área na FOP. Mais tarde, quando se aposentou da FOP, foi convidado a ser professor da odontologia da USP em Ribeirão Preto, onde lhe prestaram uma homenagem dando seu nome a um laboratório. Exemplo de dedicação e honestidade desde a juventude. Nunca esmoreceu diante das dificuldades, fossem elas financeiras ou familiares. Esse era o nosso Matias. E assim todos, né? Aqui. Bela homenagem. Os textos são seus? Toda a organização do livro? Sim. Sim, parabéns, professora. E cada personagem, cada colega tem a sua foto, nome e a descrição de cada um. Deixa eu ver do Pacheco o que a gente escreveu. Garoto terrível. Todos ficavam apreensivos quando ele estava por perto. Não era fumante, mas para fazer das suas pedia aos colegas um cigarro, acendia e disfarçadamente queimava os cadarços do sapato de algum colega distraído, quase incendiando o pobre coitado. Quando se sentia cheiro de pano queimado, podia-se saber que algum cadarço já era. Jogador de futebol indispensável nos campeonatos, fazia desta sua habilidade uma maneira de angariar fundos para custear seus estudos, jogando nos campeonatos de várzea da cidade. Quando saía em excursão para algum evento esportivo e ele sabia que na cidade visitante ninguém lhe conhecia, entrava atrás de filas de ônibus, se fazendo de efeminado, hoje se diria bicha, causando tanta confusão que tinha que sair correndo para o ônibus a fim de não ser linchado, colocando todo o grupo em defesa dele e se arriscando também. Era tão aplicado nas clínicas que, certa vez, querendo dar um diagnóstico de periodontia e tentando falar uma linguagem mais popular para a paciente, disse a dita cuja que ela estava com diarreia, ao invés de piorreia.
Outra vez, numa anamnese, perguntou a cliente se ela era diabética. Ela respondeu: não sou de Minas, mas já acostumei bem aqui. Com toda esta dedicação à clínica, foi professora em tempo parcial de prótese total da FOP para continuar com sua clínica particular para desdentados totais. Tá. Esses são os Esse foi. meus amigos que Deus já levou. Parabéns, e a gente precisa guardar a história, né? Resgatar, guardar a história e como compartilhar ela com outros também que assim que vem. Professora, a última pergunta que eu faço aqui nesse programa pode ser simples de responder, mas através das suas palavras, o que a FOP representou, representa, né? A senhora está aqui ainda conosco, na sua vida. A senhora foi professora, só para eu fechar aqui, eu tirei esses dados do RH, de 1975 até 2008. Isso oficialmente. Eu sei que a senhora depois sempre passava por aqui, mas nesse período todo que a senhora esteve aqui conosco, e antes como professora, o que a FOP representou na sua vida? Olha, a FOP foi uma fase da minha vida muito importante. Foi uma fase em que eu me realizei, não como profissional, porque eu tive clínica antes de vir para a faculdade, eu fazia odontopediatria, mas me realizei como professora, uma coisa que eu achava que não seria capaz. Mas, pelo contrário, tanto que eu fui escolhida em 2008 a dentista do ano pela FOP. Sim. E me pegaram de surpresa, porque eu lembro que a secretária que estava aqui falou para eu ser a oradora da turma representando os dentistas. E eu falei, não, mas você fala tão bem assim quando vêm os convidados para fazer seminários lá, etc. Mas ninguém falou mais nada. Eu estou lá na prefeitura, vendo, né, a recepção e tal, me chamam para falar disso. Eu não tinha preparado nada, eu nem sabia que eu seria oradora. Ninguém me reforçou, falou, olha, você vai falar em nome da turma. Aí eu tinha escrito uma carta para a turma da faculdade, botei até nos anais aí para ser lida, em despedida da minha aposentadoria, que em novembro eu iria me aposentar. Aí eu peguei trechos daquela carta e falei, olha, toda profissão tem seus prós e tem seus contras. Assim como uma rosa tem seu perfume, tem a sua coloração excepcional, ela tem o caule cheio de espinhos. Então, em toda profissão, como em toda parte da sua vida, você tem flores, perfumes, mas tem espinhos também. Eu também tive espinhos aqui, como eu acho que muitas pessoas também tiveram espinhos, além das pétalas de uma rosa. Mas o que mais predomina são as pétalas, as cores e o perfume da rosa, não o caule cheio de espinhos. Eu acho que eu vi essa foto e a senhora daí recebe um prêmio, né? Recebe a menção honrosa, né? A Sim. menção honrosa, foi. Parabéns. E de improviso, porque eu não tinha preparado nada daqueles excelentíssimos senhores, fulano, Sim, Beltrano, sim. não sei o quê, papapá. Sim. Parabéns, professora, pela sua vida, Obrigada a seu você pelo depoimento. convite. Muito obrigado, tá? É um Oh, prazer para Deus. mim estar com a senhora aqui, tá? Foi joia. Eu tenho certeza que todos também vão gostar, tá bom? Um abraço, professora. Oi. Obrigado. Um abraço.